Olá, querido aluno, tudo bem com você? Hoje nós estamos indo para mais uma aulinha, sexto módulo já estamos aí muito perto da reta final, então permaneçam firmes. Eu sei que Deus tem nos capacitado, eu sei que Deus vai nos forjar, se organize para estar acompanhando as aulas e Deus vai derramar uma bênção poderosa sobre a sua vida através da sua dedicação, da sua busca, porque Deus se agrada daqueles que separam um tempo para ouvir, para meditar e para pregar o seu evangelho. Amém? Peço para que o Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio nesse momento, para onde você estiver, essa palavra possa vir ao teu coração, possa vir à sua mente e que você possa ter resultados eficazes na sua vida. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o que é fé. E é um tema muito importante na nossa vida como cristão, até porque sem ter fé é impossível ser cristão. Porque como vamos dizer que acreditamos em Deus, que um Deus que não vemos, se nós não tivermos fé? Então hoje nós vamos aprender o que é fé. E desde lá de Gênesis, desde o início da Bíblia, o Senhor nos orienta a ter fé. Ele nos ensina a ter fé. E o quão importante é ter fé para viver as coisas de Deus, para viver as promessas de Deus. Em todas as menções dos grandes homens na Bíblia, está relacionada a fé. Jó, ele foi citado e ele permaneceu firme a todas as tentações ali que ele sofreu, todas as lutas que ele sofreu, ele permaneceu firme porque ele tinha fé, ele cria no Deus que ele servia. Paulo, ele mudou as gerações, mudou vidas, por quê? Porque ele tinha fé no Deus que ele servia. Ele ensinou porque ele acreditava e ele tinha fé. A própria palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então, todas as menções, pessoas foram curadas na Bíblia porque tiveram fé. Pessoas expulsaram demônios por conta da fé. E quão importante é nós, como cristãos, ter essa fé que ultrapassa qualquer barreira, que nos leva a alcançar novos níveis, que nos tira do nível raso para mergulhar ao mais profundo. Então hoje vamos falar o que é fé. E para começar, quero citar um versículo que todo mundo conhece e já deve ter ouvido muitas vezes, mas talvez ainda não tenha colocado em prática na sua vida, que está lá em Hebreus, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção, é a prova das coisas que não se vê. Então, é o firme fundamento das coisas que se esperam. É fixar os olhos no sobrenatural. É não enxergar com o natural. É não olhar para as circunstâncias. É ir além disso. É olhar nas coisas eternas, porque as coisas que nós enxergamos com nossos olhos naturais são passageiras, mas as coisas de Deus são eternas. E é com esses olhos da fé, que nós precisamos olhar, que nós precisamos enxergar. Então, mude a sua forma de pensar se você tem olhado com os olhos naturais. Olhar com fé é você olhar para aquela situação que o Senhor te prometeu, as promessas de Deus que você se acha impossível acontecer na sua vida. É essas coisas que o Senhor quer concretizar na sua vida. Dentro da sua área profissional, dentro da sua casa, dentro da sua área familiar, dentro dos seus sonhos. Talvez seja o sonho de se formar na faculdade, eu não sei. O Senhor quer realizar todos eles. Que talvez por a tua situação financeira, familiar, você não tenha conseguido isso. Mas é isso que o Senhor quer te dar. A sua casa própria. Enfim, é através da fé, através daquilo que não está diante dos nossos olhos naturais nesse momento, que nós olhamos e falamos: o Senhor me prometeu isso. O Senhor me deu isso como visão e é isso que eu vou alcançar. Por quê? Porque eu tenho fé. E essa fé é gerada por Deus. A palavra fé vem do latim, que significa confiança, crença e credibilidade. A fé é a crença, é crer que Deus vai fazer aquilo na sua vida. É crer que Deus existe e que Ele já fez aquilo na sua vida. Isso é fé, é o firme fundamento, Ele
ele nos dá a fé ela é vivificada em nosso coração. Então nós precisamos acreditar que tudo aquilo já é real na nossa vida. Então, nós não podemos ver as coisas de Deus, nós não podemos ver as promessas de Deus, mas através da fé nós acreditamos que elas vão se concretizar e que elas existem para que nós possamos alcançá-las. Existem dois tipos de fé e nós vamos falar sobre esses dois tipos de fé hoje. Nós iremos entender um pouquinho mais sobre elas. Existe a fé natural e a fé sobrenatural. O que é a fé natural? A fé natural é aquela que todos nós nascemos e já temos desde, como ser humano, nós já adquirimos essa fé. Que é aquela fé assim, você pega um ônibus todos os dias, um exemplo, Você depende de um ônibus e aquele ônibus passa em determinado horário todos os dias. Você pega para ir trabalhar, seja para ir para a faculdade, enfim. Você tem uma rotina. E você vai lá, e você acorda em determinado horário, porque você sabe que o ônibus vai passar naquele horário. Então, você precisa estar lá no ponto de ônibus, tal horário, para que quando o ônibus passar, você esteja ali. E você sabe que ele vai passar. Por quê? Porque aquilo ali é o normal, é o natural de acontecer. Então, você vai lá, espera o ônibus, em determinado horário, o ônibus passa e você segue o seu rumo como já estava previsto na sua mente, na sua rotina, no teu cotidiano e no teu coração. Isso é a fé natural. É aquela coisa que você sabe que vai acontecer, você tem convicção que se você fizer, isso vai ter um retorno baseado no natural. Então, assim como a chuva só cai, ela não volta, essa é a fé natural. Eu não tenho como imaginar que a chuva vai vir de baixo para cima, mas se eu crer em Deus, pode acontecer, entende? Essa é a fé natural. Mas a fé sobrenatural é a fé dada por Deus. É aquela fé que através de nós termos aceitado o Senhor como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo é vivificado em nós e essa fé vem do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador e nós cremos nisso. E a fé sobrenatural, ela é vivificada em nosso coração através da palavra, através das buscas que nós temos em Deus, através de uma palavra que alguém fez sobre nós, uma oração. Enfim, essa é a fé sobrenatural. É aquela fé que vem do nosso interior, que nos impulsiona a alcançar o propósito de Deus para nossa vida. É aquela coisa que nós passamos a viver, aquilo que está na mente do reino, que está na mente de Deus, nós atraímos para nós através da fé. Porque se nós olharmos com nossos olhos naturais ou com a nossa fé natural, nós não conseguimos olhar o sobrenatural. E quando nós temos o Espírito Santo conosco e essa fé sobrenatural vivificada em nós começamos a enxergar com os olhos do Pai. Começamos a enxergar com os olhos de Deus. Então, se você achava que você não era capaz, você passa a ser capaz. Se você achava que aquilo era impossível, você começa a enxergar no possível. E isso é andar no sobrenatural de Deus. E alguns exemplos que a Bíblia descreve em relação à fé sobrenatural. Um exemplo é do cego Bartimeu, que ele clama pela cura e Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ali ele é curado. Temos o exemplo de Moisés, que lutaram, para ser libertos ali. O povo de Israel lutava para ser liberto de Faraó. E naquele momento Moisés tomou a postura, continuaram crendo e ali eles conseguiram fugir. E a gente conhece a passagem super conhecida do Mar Vermelho que se abre, Deus toma ali, traz um milagre sobre eles com uma fé sobrenatural que eles exerceram em continuar crendo, persistindo e não desistir. E ali eles são libertos, Moisés consegue libertar o povo de Israel. A mulher do fluxo de sangue, que é uma das passagens que eu adoro na Bíblia, porque essa mulher teve um exemplo de fé. E nós como mulheres, as mulheres que também estão assistindo essa aula vão entender. Uma mulher que estava ali com uma hemorragia há 12 anos e ela, com a atitude de fé, mesmo ela podendo pensar, agora só me resta morrer, só me resta desistir. Ela mesmo ali sofrendo por 12 anos, ela ouve falar de um Jesus. Ela ouve falar que um Jesus podia curar. E quando ela escuta aquilo, ela tem a fé dela vivificada. Ela fala, se eu somente tocar na orla de Jesus,
eu serei curada. E além de ser curada, ela chama a atenção de Jesus para a vida dela. E olha quão poderoso é isso, porque todas essas pessoas que foram citadas na Bíblia foram porque elas tiveram uma fé sobrenatural. Não foi porque elas viveram no raso ou no que a nossa circunstância tem oferecido. Pelo contrário, elas olharam com os olhos da fé. E é isso que o Senhor espera de nós. E existe 2 pontos. A fé vezes o medo. E a fé sobrenatural, ela é dada por Deus. E nós podemos atingir o inatingível com essa fé. Mas em contrapartida, existe o medo que vem do natural. E esse medo, muitas vezes, ele nos paralisa, ele nos impede de avançar e de ir além. Então, o medo, ele existe. O medo, ele está ali para nos impedir da gente tomar alguma decisão precipitada ou de fazer alguma coisa que não é legal, sei lá, coisas que nos traz medo. Poxa, eu não vou chegar perto dessa ribanceira porque eu posso cair. Isso é um medo, ok? Mas quando nós somos paralisados neste medo e nós não damos um passo de fé, porque nós temos medo de que nós vamos nos decepcionar, que nós vamos sofrer, que nós vamos cair, ou que Deus não está ali para nos ajudar, para nos levantar, quando esse medo nos paralisa e e nos impede de alcançar algo de Deus, nós não podemos. Nós temos que deixar a nossa fé sobressair. Nós precisamos acreditar que se nós dermos um passo de fé, porque assim, a fé ela existe, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ficar parado não é fé, pelo contrário, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Que a fé, ela precisa das nossas obras, ela precisa que nós precisamos ter atitudes dentro daquilo que nós acreditamos. Não adianta dizer que nós temos fé que Deus vai nos curar, que Deus vai fazer algo por nós, e nós não fazer algo para que Deus possa ter liberdade. Entende? Então, ali é o exemplo de Pedro na Bíblia. Quando Pedro, lá em Mateus 14, né, tem a menção de Pedro. Pedro estava ali na tempestade, ele vê Jesus andando e ele fala, Jesus, é você mesmo? E Jesus fala, vem até mim. E Pedro toma aquela atitude de fé e bota o pé na água ali e começa a andar sobre as águas. Que sobrenatural isso! Essa é a fé que Deus gerou no coração, Jesus gerou no coração dele. Mas a partir do momento que Pedro começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para a tempestade, poxa, eu tô longe do barco, e agora? Para onde eu vou? O que está acontecendo? Será que realmente é Jesus que está ali? Pedro afunda. Por quê? Porque Pedro olhou para as circunstâncias. Quando os olhos dele estavam fixos em Jesus, quando os olhos dele estavam fixos nas promessas de Deus, estava fixo que Jesus estava ali para segurar ele, para amparar ele conseguiu andar sobre as águas. Mas a partir do momento que ele olhou para as circunstâncias, ele afundou. E assim às vezes é conosco. Nós estamos andando, nós estamos caminhando e a fé, nossa, pastor dá uma palavra, nossa fé é vivificada. Nós escutamos uma palavra no GR e nós falamos, agora ninguém me segura. Vou fazer isso, vou pedir essa promoção, vou ser promovido, vou pedir as contas, não sei, vou me matricular na faculdade, vou dar entrada na minha casa, vou comprar meu carro. Só que quando você olha para as circunstâncias, poxa, mas meu salário não dá. Poxa, mas meu patrão não me enxerga assim. Mas a minha mãe não me ajuda nisso. Mas o meu pai isso. Mas o meu marido isso. E nós retrocedemos e nós desistimos. E essa fé é enfraquecida em nós e vem o medo. E vem o medo de não conseguir. Vem o medo de não alcançar. Vem o medo de fracassar. E a nossa fé não permite que esse sentimento habite em nós. A fé de Deus não permite isso. Então busque por uma fé sobrenatural. E através da fé nós podemos pedir sabedoria. E a palavra de Deus fala sobre sobre tipos de sabedoria. A animal, que é a carnal, sem o Espírito Santo, né? Que é aquela que a gente mencionou ali, que está um pouco relacionada à natural. Então, essa é a fé, é a sabedoria, desculpa. A sabedoria animal. A terrena e diabólica, que é aquela que nos polui o que é santo, que tira a santidade de nós. Essa é a sabedoria diabólica e terrena. É assim o Espírito Santo. E a sabedoria que provém do alto. E essa é a que vem do Espírito Santo, que pode conceder através da fé sobrenatural.
Então, se algum de nós faltar a sabedoria de Deus, nós precisamos rogar e pedir para Deus, para que todos nós tenham liberdade em exercer essa fé, em exercer essa sabedoria. Então, peça para que essa fé de Deus venha sobre você, porque essa fé vai te dar discernimento a tomar decisões certas, a ter essa sabedoria de não ir para o caminho errado, ter a sabedoria de que, nossa, essa decisão talvez vai nos prejudicar, vai me prejudicar. Talvez eu não possa dar esse passo agora porque eu tô sendo precipitado. E quando eu falo em fé, não quer dizer que nós temos que sair aí tomando decisões sem pensar nas consequências. Pelo contrário, a fé, ela nos dá sabedoria. Essa sabedoria é para que nós possamos realmente saber o momento certo de agir. Eu tenho fé, às vezes Deus está nos cobrando tantas coisas e nós não damos um passo. Mas não é sair aí comprando uma casa com um preço sobrenatural que você não vai conseguir pagar porque eu tenho fé. Não, é ser prudente, as coisas de Deus é com prudência. Então, eu vou comprar uma casa, meu salário dá, talvez se você segurar aqui, segurar ali e, nossa, mesmo segurando não dá. Mas Deus vai me dar uma promoção, eu tenho fé que Deus vai me dar uma promoção e Ele vai me ajudar a comprar essa casa. Deus, Ele vai abrir portas, entende? Para que você possa usufruir disso. Não é sair comprando carro que você não tem condições de pagar, comprando casa que você não tem condições de pagar. Enfim, é você dar um passo de fé. Talvez você vá lá e se matricula na faculdade e você ganhe uma bolsa. Isso é ter fé. Você fez a tua parte e Deus provê com a parte dele. Entende? Não é ser imprudente. Tudo que nós fazemos diante de Deus tem prudência e tem ordem e decência. Então, essa sabedoria, ela vem de Deus. Podemos orar pelos doentes para que sejam curados. Deus nos dá autoridade. Através do poder de Jesus, nós temos autoridade para curar enfermos. Para orar por paralíticos, sim, e eles andarem. Para orar por cegos, eles enxergarem. Para curar pessoas de câncer. Para restaurar lares. Para expulsar demônios, tudo isso é depositado sobre nós e nós conseguimos através da fé. Nós podemos orar e ter convicção que aquela nossa oração tem poder para transformar vidas. Mesmo que aquela pessoa não acredite, nós com a nossa oração, com a nossa fé, nós podemos derramar fé em outras pessoas. Sabe quando você chega com convicção e fala, Deus pode te curar, Deus pode te transformar, Deus pode fazer algo novo na sua vida, você crê? Então Deus pode fazer. Eu vou orar por você e Deus vai transformar a sua vida. E através da sua fé, você transmite essa fé para outras pessoas e essas pessoas passam a crer naquilo que você acredita. Por quê? Porque você fala com empolgação, porque você fala como quem crê. Não, Deus pode te curar, Deus pode transformar. Amém. Olha lá, Deus vai fazer. Não, Deus pode fazer. Eu creio que Deus vai fazer. Nós vamos orar agora e Deus vai se manifestar na sua vida. Isso é ter fé. E Deus pode fazer todas as coisas em nossa vida. Ele nos ungiu. Ele nos dá força. Ele nos capacita a conseguir tudo isso através da nossa fé. E para encerrar, nossas atitudes demonstram fé. A palavra de Deus diz que fé sem obras, ela é morta. Diz que nossa fé deve transparecer através das nossas obras. E que tipo de obras são essas? As nossas atitudes. Se Deus diz que nós precisamos amar, nós precisamos amar. Se Deus é misericordioso, nós precisamos ser misericordiosos. Se Deus perdoa, nós falamos sobre isso semana passada, nós precisamos perdoar. E isso é tudo. Como Deus é, assim nós precisamos ser. Assim nós precisamos buscar ser através da fé. Isso é viver com a fé em obras. Se Deus é ousado, nós precisamos ser ousados. Se Deus cura, nós precisamos curar. Entende? Nós conseguimos tudo isso através da fé. Nós sempre precisamos estar em crescimento. Uma vida de um cristão, pois sem buscar, sem meditar, sem alimentar nossa fé, nós ficamos desarmados, nós ficamos sem armas para lutar. Satanás, ele vai começar a atacar a nossa vida e nós vamos acabar permitindo, porque nós estamos sem
armas para lutar contra ele. E as flechas inflamadas vão começar a vir sobre nós. E as tentações vão começar a vir sobre nós. E nós vamos acabar retrocedendo, porque nós não temos a arma poderosa para lutar contra Satanás. Nós tudo podemos, Satanás é pequeno diante do nosso Deus. E sem essa fé, sem crer que Deus pode, sem crer que Deus pode transformar a nossa vida, Satanás ele vai brincar e vai acabar entrando e fazendo estragos nas nossas áreas, em todas as áreas da nossa vida. Então, não permita que Satanás brinque com você, mas vivifique a sua fé. Busque para que ela possa ser vivificada todos os dias. Senhor, me traga a sua fé. Senhor, me alimenta. Senhor, me fortaleça. Senhor, eu vou sair hoje para trabalhar e eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que nada vai impedir eu de alcançar aquilo que eu saí para conquistar. Isso é a fé que nós precisamos alimentá-las todos os dias. A Bíblia fala que há fé a pobres e como também há ricos na fé. Existe pobres na fé e ricos na fé. Que nós possamos ser os ricos na fé. Aqueles que buscam todo dia. Que através das nossas orações, que através da nossa busca, do nosso jejum, essa fé é vivificada em nossos corações. As nossas consagrações, né? Nós podemos viver o sobrenatural de Deus. A fé nos dá a vitória. Então, lá em 1 João 5,4 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquilo que é nascido do Pai, todo aquilo que entregou sua vida a Cristo, nasce na fé. E essa fé vence o mundo, vence qualquer circunstância, vence qualquer situação, vence qualquer coisa negativa que possa estar sobre você, porque Deus, ele é um Deus do sobrenatural. E o que é fé? É isso, é viver com os olhos conectados a Deus, conectados no impossível, conectados das coisas eternas, porque nós acreditamos que tudo que nós vivemos aqui é terreno, é passageiro e é natural. Mas as coisas de Deus são eternas. Senhor, eu tô passando por isso. Mas glória a Deus por isso, porque eu sei que as coisas do reino é eterna. Porque eu sei que depois que eu passar por isso, eu posso estar passando pela dificuldade agora, mas eu tenho fé que eu viverei as coisas eternas, que eu viverei com o Senhor na glória e que eu continuarei lutando até conquistar a minha vitória. Amém? Espero que essa palavra, que essa aula tenha abençoado a sua vida. Que o Senhor possa estar vivificando a sua fé, que você possa estar buscando todos os dias, constantemente por essa fé, que você possa viver o sobrenatural de Deus. Decida hoje sair do nível raso e viver nas águas mais profundas de Deus. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida e até a próxima aula.